Eu vou ler aqui, irmãos, uma carta que eu mandei para a nossa regional, aqui, mandei na segunda-feira. Chegou o fim da minha trajetória na Lagoinha. Foram 13 para 14 anos de relacionamento com muita gente extraordinária. Ter estado bem perto do pastor Márcio e ter a honra da amizade e do convívio de muita gente boa, Vinícius Zulato, Rony Carrijo, Charles Campos, Fábio Gabriel, pastor Serginho, Áquila Montan, Richard Guerra, Mateus Alves e mais uma infinidade de gente extraordinária, conhecida e anônima, foi e sempre será um privilégio. Ter participado ativamente na vinda da Lagoinha para o Rio Grande do Sul, embora não esteja na memória das pessoas, é um fato que ninguém pode apagar no céu. Ter participação na plantação de várias igrejas que hoje florescem foi uma alegria. Entretanto, irmãos, em Romanos 14, verso 22, o apóstolo Paulo diz: feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. No verso 23 do mesmo capítulo, o apóstolo Paulo conclui dizendo: mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Vocês sabem que a questão aqui vai além da comida, mas passa por uma convicção de fé do crente. Paulo está dizendo que tudo que não provém da fé é pecado. Isso significa dizer que tudo que não é feito com a convicção de que está de acordo com a vontade de Deus é pecaminoso, embora possa até ser em si mesmo lícito no âmbito legal ou social. Como alguns já me ouviram dizer lá mesmo em Belo Horizonte, é porque semana passada nós tivemos 2 dias de reuniões lá em Belo Horizonte. Como alguns já me ouviram dizer lá mesmo em Belo Horizonte, não tenho certeza se algumas direções, posições e circunstâncias denominacionais estão de acordo com a vontade de Deus para a sua igreja. Falo por mim. Se alguém crê que sim, como o apóstolo Paulo fala nesse mesmo texto, seja isso entre você e Deus. Como este ensino de Paulo não se aplica apenas a alimentos, mas a tudo na vida cristã, inclusive as questões ministeriais, dizendo que tudo que não provém da fé é pecado, posso perfeitamente aplicar este ensino neste caso em questão. Portanto, se alguém estiver convencido de que algo é contrário à lei de Deus e apesar disso praticar, é culpado diante de Deus. É culpado diante de Deus, embora a coisa em si possa até ser lícita. E neste caso, como eu não tenho esta convicção, certamente estaria pecando em permanecer. A bem da verdade, já faz alguns meses que venho ponderando sobre este momento. É como diz o ditado: os incomodados que se retirem. E é isso que estamos fazendo. Pastor André disse muitas vezes: antes era assim, agora não é mais. E eu digo hoje: antes fazia sentido para mim, agora não faz mais. Não faz sentido um documento da Lagoinha Global impondo que um pastor local não deva ostentar financeiramente, e essa imposição não se sustentar num carrossel ou num reel do Instagram de líderes do andar de cima da Lagoinha. Isso na Bíblia tem um nome.
Não faz sentido a obrigação de uma taxa de missões, onde muitos pastores locais precisam decidir cumprir essa obrigação ou comprar uma cesta básica para a sua família. Como que se cumprir um chamado no Brasil fosse menos importante do que na África. Ambos os chamados são lindos e necessários, mas ambos devem ser cuidados. Mas ao que parece, apenas o missionário transcontinental tem esta atenção. Não faz sentido para mim ouvir um líder da Lagoinha Global que, se a igreja local está passando por dificuldades financeiras, é porque o pastor está errando ou talvez seja preguiçoso. Uma fala que não considera o momento atual do país, não considera os muitos novos convertidos que ainda não entendem as questões de dízimos e ofertas, por exemplo. Não faz sentido igrejas locais com dificuldades financeiras terem de realizar promoções, cantinas, galetos para honrar compromissos que servirão para o pagamento de dívidas astronômicas de eventos megalomaníacos. Não faz sentido para mim ouvir de um pastor líder da Global que um pastor vocacionado deva dar 2 passos atrás e procurar um emprego secular para sustentar a sua família, mas sem deixar de cumprir as exigências financeiras da Lagoinha Global. Enquanto até pouco tempo, um pastor conhecido recebia cerca de 1 milhão de salário por mês. Não faz sentido que um pastor que por qualquer razão não conseguiu, e veja, não estou falando que não quer, não conseguiu enviar o repasse de 10% para a Global e 5% para a regional, seja advertido ou excluído da igreja. Embora penso ser justo o repasse desses percentuais, o que não cabe é a ameaça de medidas desproporcionais em casos de impossibilidades. O que não cabe é um pastor local ter que escolher entre cumprir as exigências ou comprar comida, remédios para a sua família ou famílias da igreja. Muitas coisas deixaram de fazer sentido nos últimos meses. E se não faz mais sentido, não posso prostituir minhas convicções pessoais e, sobretudo, minha convicção de fé e práticas do cristianismo por uma marca, por status, pelo hype da internet, por uma estrutura ou imposições que ferem quase tudo o que penso sobre fazer igreja. Ponderei, analisei as entrelinhas das falas dos pastores que falaram num encontro em Belo Horizonte. Busquei orientação de gente experiente, inclusive da Lagoinha. Conversei com o conselho local e até orei para chegar nessa conclusão de que era hora de mudar o rumo. Tem momentos na vida em que continuar no mesmo caminho não é força nem virtude, mas medo disfarçado. Mudar o rumo exige coragem. Coragem de admitir que algo já não faz mais sentido. Mudar o rumo exige coragem de recomeçar mesmo sem garantias. Coragem de deixar para trás aquilo que um dia foi muito importante, mas que agora não sustenta mais. Irmãos, na verdade, não precisava dar qualquer explicação aqui. Isso eu falando na carta, tá? Para vocês, todas as explicações necessárias. Irmãos, na verdade, não precisava dar qualquer explicação aqui, pois os que me conhecem e amam a minha vida não exigem tais explicações, e alguns outros não se importam mesmo, ou até duvidam das nossas intenções, mas é desse jeito que deve ser. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo para todas as coisas, e chegou o tempo de seguir o meu caminho fora da Lagoinha. Agradeço a Deus pelo privilégio de ter me permitido viver esse tempo tão maravilhoso, por quase 9 anos. A todos pela atenção, muito obrigado. Luiz Fernando de Souza. Irmãos, eu voltei de Belo Horizonte na semana passada, convicto
numa convicção pessoal de entregar a igreja. De entregar a igreja. Por tudo isso aqui que eu falei, tem coisas de bastidor que eu não vou falar. Não preciso. E vocês também têm acompanhado muita coisa aí, né? Então, por questões internas e externas, eu vim decidido a entregar a igreja. Mas, conversando com o presbitério da igreja, reunimos na última sexta-feira, e eu disse, Luiz Fernando de Souza, CPF 969-478-610, para mim, acabou. E a chave eu vou entregar para alguém. Ao que os irmãos, então, não. Então, se eu estou aqui é por culpa deles, tá? Porque para mim pessoalmente seria muito mais fácil entregar a chave da igreja e ir congregar em alguma outra igreja, mas não estar mais à frente por discordar de um tanto de coisa. Como eu disse, coisas que não fazem mais sentido. Mas os irmãos me demoveram dessa ideia, então nós tomamos juntos, em conjunto, não é uma decisão minha, mas nós tomamos em conjunto, de forma unânime, depois alguém acabou mudando de ideia. Isso acontece até no STF, pode acontecer também no nosso meio. Mas no momento foi unânime e nós tomamos a decisão, então, de como igreja, mas não assim como muitos pensam. Antes, eu já havia conversado com o pastor Sinésio, que é o pastor regional aqui. O pastor Sinésio, numa conversa, já sugeriu, por que vocês não andam de forma independente? Eu até disse, eu acho que não precisaria, não é? A gente pode... Mas o fato é que não foi possível. A Lagoinha nos liberou para seguirmos de forma independente, não mais como Lagoinha São Leopoldo, não mais ligados à convenção da Lagoinha Global. Inclusive, nos permitiram, foi isso mesmo, uma permissão para que a gente fique com tudo. Não precisamos entregar nada, nem nada, ao que a gente agradece muito. Então, a partir de hoje, nós não fazemos mais parte da Igreja Batista da Lagoinha. As razões mais específicas, se você desejar, eu posso falar para você, mas não aqui. Eu sou muito grato à vida do pastor Márcio, maravilhoso, tantos pastores, pastor Vinícius Zulato, Rony Carrijo, e grato a Deus também pela vida do pastor Sinésio. Eu optei em sair, o nosso conselho achou melhor não, e a própria Lagoinha nos liberou, ou seja, um processo absolutamente em paz. Embora eu pessoalmente, como você me ouviu ler aqui, 13 para 14 anos, 9 anos como pastor integral aqui. Eu quero falar para os linguarudos de plantão, para quem vai dizer roubou a igreja, dividiu a igreja. Ninguém roubou nada. Nós fomos liberados para prosseguir. E a minha primeira intenção era de deixar a igreja, com tudo aqui, e eu ir. E outra coisa, se fosse para roubar a igreja, irmão, a gente teria feito isso antes da enchente. Porque da enchente para cá, essa igreja está deficitária. Então, se fosse para fazer algo desse estilo que muitos acabam dizendo, e certamente vai haver esse tipo de comentário, irmão, o time não seria agora. Porque ninguém quer pegar uma igreja que não está endividada, porque a gente é corajoso e a gente negocia as questões que precisam negociar, mas que está deficitária. Então, eu seria muito burro de seguir de forma independente por vaidade, num momento em que a igreja precisa da graça de Deus para continuar com as questões financeiras em dia. E a gente tem recebido a graça de Deus para isso. Eu quero deixar muito claro, irmãos, que se você ama tanto
a Global, Lagoinha Global, e não consegue irá viver a sua fé longe da Lagoinha Global, você fique tranquilo. Nós não puxamos ninguém aqui para dentro e também não amarramos ninguém aqui dentro. Você é livre para estar debaixo do pastoreio do pastor Sinésio em Canoas. Provavelmente algum dia vai nascer um GC de reimplantação aqui. Então você fique tranquilo de procurar o pastor Sinésio em Canoas e até perguntar para ele, o que aconteceu lá? O Luiz roubou a igreja? Ele vai te falar que não. Nós fazemos tudo na luz. 9 anos, nunca dei uma unhazinha de motivo para que alguém fale de mim. Nunca, nunca, nunca. Tudo sempre na luz, tudo sempre transparente, assim como estou fazendo agora. Seria muito mais tranquilo eu simplesmente sair, mas um homem que percebe injustiças e não faz nada é tão injusto e pecador quanto aqueles que estão cometendo as injustiças. Não fique triste, não fique triste. A morte é muito pior. E ir ao inferno é muito pior ainda. Então, não fique triste. Não tenha bezerros de ouro na sua vida. Nem uma denominação, nem um pastor. Não tenha bezerro de ouro na sua vida. Seja quem for.